Comunicação e poder. A gente vinha falando disso, não é, Antônio? Cris, você tocou num ponto essencial, porque uma das bases para a possibilidade de uma comunicação compartilhada hoje é que as sociedades estão muito incomodadas com o desgaste das formas tradicionais de democracia. A forma de representação, a forma na qual simplesmente nós delegamos uma vez a cada 2 anos ou uma vez a cada 4 anos as nossas vontades, os nossos desejos para as pessoas nas quais nós votamos, cada vez é mais ineficaz e as pessoas sentem isso. E alguns dos sintomas disso é que nas eleições em todos os países, não é um fenômeno do Brasil, em outros é mais profundo ainda, cai o número de pessoas que vão votar. Mas isso não significa uma despolitização, porque as pessoas estão descobrindo novas formas de fazer política, estão descobrindo formas, inclusive, de articular política, ou seja, utopia, ideias de longo prazo com o cotidiano. Como vou agir hoje para, aos poucos, tornar possíveis determinadas utopias? Como podemos, desde já, contribuir para evitar o desastre climático, do superaquecimento da Terra? Como desencadear ações que vão diminuindo a desigualdade? Ou seja, é uma nova forma de democracia que é muito embrionária ainda, nós não sabemos todos os contornos que ela vai assumir, mas é uma ruptura muito grande. E, ao lado disso, está surgindo também, num processo muito paralelo, uma nova ideia de comunicação que substitui a comunicação de massa. Como é que é essa nova ideia? Porque, do ponto de vista individual, como você vem colocando, nós, no próprio mercado ético, a gente vem sentindo muito essa demanda. A gente tem uma área chamada Você Sustentável, que é uma área muito acessada. Quer dizer, as pessoas querem saber como é que elas podem reger em comunidade, mas a partir de atitudes individuais, o presente e o futuro, né? do país, da nação, do planeta e assim por diante, da vida. Então a gente percebe muito claramente isso. Se a gente considerar que o nosso país tinha, sei lá, 5.000 ONGs há X anos atrás, acho que há 10 anos atrás, e hoje tem 400.000 ONGs, então a gente percebe que existe toda uma grande articulação da sociedade civil. E como é que isso, no universo da comunicação, encontra um caminho, encontra um canal? Esse é um dos fenômenos mais marcantes do Brasil, e talvez o Brasil seja um dos países do mundo em que essa multiplicação de iniciativas é mais evidente. Mas isso se dá também, como você está chamando a atenção, no terreno da comunicação, porque a maior parte de nós não está mais disposta a ficar dependente de 2 jornais em cada grande capital, de meia dúzia de estações de televisão ou de um número um pouquinho maior de emissoras de rádio. Com o surgimento e depois com a expansão da internet, e em especial com a chamada Web 2.0, ou seja, com algumas ferramentas que tornaram muito simples compartilhar conteúdos e tornaram essa possibilidade acessível a muita gente, as pessoas estão se tornando jornalistas, estão querendo assumir a condição de participantes da narrativa do seu tempo. Esse papel era dos grandes meios de comunicação, operado pelos jornalistas, mas controlado há algum tempo pelos grandes meios de comunicação. E, portanto, a gente vinha tendo, e em grande parte ainda vem tendo, uma narrativa da nossa própria história completamente diferente do todo real. Né? Porque ela é uma narrativa monitorada, porque muitas vezes ela é uma narrativa anestesiante, ou porque ela é embotadora da nossa capacidade de atuar. Né? Quando você foca na questão da violência, da destruição, enfim, no lado sombra da própria humanidade ou da própria história contemporânea, você paralisa as pessoas. Como é que é essa narrativa nova em que eu posso, claro, né, colocar o meu filme no YouTube, quando tem pessoas aqui nesse momento nos assistindo, porque elas estão fazendo uma escolha de buscar novos pensares. Elas querem saber o que tem de vanguarda, quem está fazendo acontecer e o que eu, telespectador, posso estar fazendo também. Exatamente, elas querem participar dessa vanguarda.
Você chamou a atenção para uma coisa que eu gosto de denominar de ficção jornalística. Porque até há pouco tempo, quando nós não tínhamos essa possibilidade de cada um de nós que está aqui participando desse programa, publicar um blog, ou publicar um filme no YouTube, ou um álbum no Flickr, a gente acreditava que aquilo que saía nos jornais era verdade. Como dizia o Chico Buarque, a dor da gente não sai no jornal. Pela primeira vez, isso é uma mudança tecnológica que rompe com o paradigma de Gutenberg. Porque qual foi a história da comunicação desde Gutenberg? Um número cada vez menor de emissores, porque havia uma concentração, falando para audiências cada vez maiores. Agora nós temos a possibilidade, as jovens gerações é que estão se aproveitando mais disso, mas isso vai explodir, de cada um de nós construir a sua narrativa, a sua versão da história presente. Claro. E mais interessante, justamente devido a essa possibilidade, as pessoas estão procurando a diversidade. Elas não estão procurando o canal mais visto, estão procurando ver o que pessoas como elas fazem e ver o que é diferente do comum, os novos olhares, os novos pontos de vista. Isso permite, em princípio, uma democratização muito forte, mas exige também a criação de certas formas de espaço público. Isso que existia, que os jornais foram perdendo, que os meios de comunicação tradicionais foram perdendo, não surge automaticamente na internet. A gente vê que o Le Monde Diplomatique poderia cumprir um papel nesse espaço que surge. Eu acredito que o novo sistema que já está acontecendo, seja do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da produtividade no trabalho e assim por diante, ele é completamente diferente daquele que predomina nesse momento e, mais do que isso, ele só precisa de um tecido que ajude a aparecer, a revelar o quanto tem de coisa boa e nova acontecendo. É isso que é comunicação compartilhada? É isso que a comunicação pode fazer? Digamos que isso é a comunicação compartilhada qualificada, porque existe um risco na internet. É o risco da fragmentação. Se todos nós formos emissores de conteúdo simplesmente, onde vai estar o espaço do diálogo? Nós vamos nos tornar quase que... me fugiu a palavra. Nós vamos nos tornar quase autistas. Cada um de nós muito satisfeitos com aquilo que produz, mas sem ouvir. Muito satisfeitos com a nossa própria língua, mas sem acionar os nossos ouvidos e sem acionar a nossa capacidade de diálogo. Então, essa ideia de tecer as redes, que eu imagino que o mercado ético se propõe, que o Le Monde Diplomatique se propõe também, é fundamental. Porque nós vivemos hoje um paradoxo. Existem parcelas cada vez mais numerosas, com mais peso nas sociedades, muito conscientes da dramaticidade do período que a gente está vivendo. O que você está falando é tão sério, é tão revelador, que a gente vai fazer questão de continuar, a partir daqui, no próximo bloco.